Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a folhinha Silício e Vida. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo o aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde em benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência e corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a foragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo, ensina respeito ao lar que nos aconchega, silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Emmanuel, do Espírito Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa de divulgação da Tua doutrina. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão, para que possamos, exemplificando tudo aquilo que Jesus nos ensinou, darmos, Senhor, o testemunho do aprendizado que estamos recebendo. Envolve o nosso Ricardo nas vibrações de paz, de harmonia e amor, e que ele possa ser intuído e inspirado para nos trazer a Tua palavra divina a todos os nossos corações. Acalenta-nos, Senhor, em Teu amor, em Tua paz e em Tuas bênçãos. Sê com todos nós que aqui estamos, e que possamos, Senhor, desenvolver o bem em nós, que é o remédio necessário aos nossos espíritos imortais. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando esta prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou chegar aqui, né? Deixa eu botar o microfone. Estou acostumado com isso não, mas vamos lá. Alô? Está muito alto, gente? Não? Boa tarde a todos. Deixa eu ficar um pouquinho em pé. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui de volta a essa casa, né?
Normalmente eu fico do lado de lá, né, desde do nosso livro dos Espíritos, que a gente fazia ali a nossa reunião. Em breve, se Deus quiser, a gente espera voltar, né, que a tela cansa um pouco. E também fico do lado de lá com os encontros, né? O encontro esse ano, como ano passado, de livro dos Espíritos, foi virtual. A gente ajudou lá no Leon Denis, né, fazendo um centro de interesse específico. Hoje a gente vem falar aqui, o convite foi para falar, não sei se o filho está bem aqui atrás, mas, sobre o Evangelho, o que normalmente eu não falo, né? Não é muito a minha praia, porque é muito difícil o Evangelho, né? Eu acho muito mais difícil que o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos te pega pela racionalidade muito facilmente. E o Evangelho já te pega pelo coração. E o coração, às vezes, ele demora a sentir, né? Pelo menos, no meu caso, não que eu seja uma pessoa fria, mas o coração, às vezes, tem seus melindres, né? Vamos colocar assim. E caiu para mim um tema que é até interessante, e eu acho que eu não vou repetir aqui o que o nosso Otávio, semana passada, falou, que é o item 1 do Evangelho, que inicia esse capítulo, o capítulo 3º, há muitas moradas na casa do meu Pai, e que Jesus vem dizer para a gente, vem dizer para os discípulos da época, que ele estava partindo, mas que há muitas moradas na casa do meu Pai, e para a gente não se perturbar com isso. E o nosso Otávio trouxe bem o texto, eu não vou ler o texto aqui para vocês. O importante, assim, primeiro é a gente situar o texto, né? O texto era ali perto da Páscoa, né? Antecedia a Páscoa ali judaica, e a gente está agora para ter também a Semana Santa. E Jesus dizia que iria partir, mas que deixaria, né, ali essa reflexão, que existem muitas moradas, eu vou preparar a morada para vocês. E acho que é Tiago que pergunta a ele? Não, Filipe. Filipe diz assim: mostra-me o Pai e já será suficiente, né? E Jesus diz, né, olha, quem me vê, quem está comigo, está com o Pai, né? E aquela situação nos consola. Eu acho que consolou também a eles. Mas ele ainda diz que vai enviar, melhor dizendo, um consolador prometido ao final dessa passagem. Mas o que interessa para a gente aqui, esse contexto da partida e das moradas. Ora, se ele vai partir e não vai estar com a gente, que moradas são essas que ele vai preparar para a gente? O Otávio já trouxe a semana passada a questão da emancipação da alma, né? Dos estados da alma, a erraticidade, né? Não só mundos físicos, mas também a questão de morada de espirituais. Só que aqui hoje a gente vai se concentrar um pouquinho na questão dos mundos físicos. E aí eu vou sentar aqui rapidinho para ler uma passagem que eu trouxe escrita, que não é do Evangelho, não é de Kardec. Não sei quem vai identificar aí. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Eu acho que alguns vão lembrar pela memória que era o nosso Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, quem dizia isso, né? Eu acho que não foi à toa que caiu para mim esse tema dos mundos inferiores e superiores, que eu adoro ficção científica. Eu adoro esses filmes, eu adoro não só Jornada nas Estrelas, mas Star Wars, Arquivo X, que era uma série maravilhosa, e dizia o personagem, a verdade está lá fora, né? Interestelar, que é um filme que teve há pouco tempo, que tem buraco negro, tem viagem em dimensões, né? O que mais? É muita coisa. 2001, Uma Odisseia no Espaço, que era um filme que me chocou na época, eu vi pequeno, com 12, 14 anos, por aí, que o colégio indicou para ver. O colégio indicou, ia passar na Globo,
2 horas de filme, acho que eles dividiram até em 2 partes na época. E já era muita coisa 2 horas naquela época, hoje já não é mais não, né? E passaram até o Vento Levou, da mesma época, me lembro bem. O professor falou para ver, e a gente viu. E aquilo foi tão lindo, aquele negócio do 2001 para mim, e me pegou de jeito. Aí teve contatos imediatos, que muita gente deve ter visto também, e tudo aquilo me chamava tanta atenção. E a gente pensa assim, que moradas são essas que Jesus está falando? E olha como esse tema é audacioso, olha como esse tema ele é, vamos dizer assim, ele é audacioso mesmo, ele é uma situação de você confrontar. Porque veja bem, Kardec, a doutrina dos espíritos, era o século quê? 19. E sendo o século 19, ali estava ocorrendo o começo assim, né? Uma ascensão grande da ciência. Aí você tinha a luneta, o telescópio, a geologia. E quando o sujeito pegava a luneta, olhava para cima, o telescópio, ele não viu o paraíso. Ele não viu os anjos. Quando ele pegava a geologia e explorava toda aquela questão das camadas, aquilo tudo, ele não viu o inferno. Então, olha só, uma doutrina de caráter religioso trazer que existem mundos habitados. Existem diversos mundos habitados. Mas como assim? É audacioso esse negócio, né? Aí, segunda coisa, a gente vê que a doutrina religiosa de tempos em tempos bloqueou o pensamento científico por muito tempo. Aí a gente teve Galileu Galilei sendo perseguido, tribunal inclusive, né? A igreja perseguiu ele. A gente teve o próprio Pasteur também foi perseguido. E por sua vez, toda essa perseguição gerou uma reação. Essa reação veio desde o Renascimento, Iluminismo, tirando o que se chamava teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, para o antropocentrismo, que até foi uma matéria que a Andréia estava estudando com o Daniel semana passada, que é uma prova de história, né, Daniel? E a Andréia. E o antropocentrismo é colocar o homem no centro. Por quê? Porque a doutrina religiosa ela matou e bloqueou o pensamento científico por muito tempo. Aí como é que vem uma doutrina de cunho filosófico, religioso, no século XIX, está tudo começando a ser descoberto, luzes, né, e tudo mais, falar em mundos habitados. Olha que ousadia. E aí o pessoal, mas a religião é uma mentira e vem querer se fazer de ciência agora. E que mundos de habitados são esses? Porque não tem condição lá em Marte de ter vida. E até hoje os cientistas estão nessa também de procurar a condição da vida de acordo com a ciência que a gente tem, né, por enquanto. E aí, deixa eu até ver minhas anotações, que a gente vive um pouquinho também disso, né, claro, da pesquisa e da cola, porque é sinceridade, a gente tem que recorrer aqui. Que o que acontece? A gente vai ver que nesse capítulo, além desse contexto ousado também, ele vai trazer uma união de conceitos, que é a ciência e religião, que o Espiritismo traz, através dessa doutrina de observação, desse conjunto de princípios, e entre eles, o principal para a gente é qual? A pluralidade das existências, que esse ano, no encontro de carnaval, foi objeto de estudo. Quem acompanhou no Leon Denis, né, viu lá. E dentro desse capítulo da pluralidade das existências, nós estudamos também os mundos habitados, a encarnação nos diferentes mundos. Eu trouxe um pedacinho aqui da nossa apostila, que a gente estudou, né, que foi do É Hora de Voltar, 38º encontro, em que vão ter objetivos no bloco 3, que falava o seguinte: encarnação nos diferentes mundos, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Compreender que a encarnação em diferentes mundos faz parte da trajetória do espírito. Então, olha só, a gente não faz nossa trajetória só nesse mundo. Será que a nossa primeira encarnação aqui será a última?
entender que as nossas encarnações no planeta Terra fazem parte do projeto de crescimento do espírito imortal. Ora, um processo de crescimento se faz em diversas classes de uma escola de aprendizado. Então vamos ter essa metáfora já na cabeça, que a gente vai depois desenvolver, inclusive, melhor. Perceber a lei de solidariedade entre os mundos. E lei de solidariedade é lei de sociedade, é lei moral. Está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Então, se nós temos que ser solidários uns com os outros, os mundos também têm que ter essa solidariedade. E assim se faz o progresso. Lá no Livro dos Espíritos, no bloco 3 desse estudo que teve esse ano, fizemos a questão 172, aí eu faço referência aqui, quem quiser complementar essa palestra, estudo de hoje, tá? Até a questão 188, tá, gente? 172 a 188. E aí, né, a gente vê que a questão do bloqueio que fez a religião à ciência, né, trouxe essa ideia do teocentrismo. Por quê? Porque Deus tinha encarnado na Terra. Deus tinha estado na Terra, tinha nascido na Terra. O Deus era Jesus. Né? Naquele tempo, Deus era o Deus encarnado. Então você tinha uma concepção que a Terra era o centro de tudo. Isso vinha de Ptolomeu, que é um filósofo da Grécia Antiga, e que foi importante também, tem a questão da álgebra, dos cálculos, mas ele trazia o quê? Ele trazia o geocentrismo, a Terra como centro de tudo, por causa também dessas questões da ciência misturada à religião. Aí a gente tinha a química misturada à alquimia, né? A astronomia com a astrologia. Mais na frente é que nós tivemos nosso Galileu Galilei, e antes Copérnico, com a questão do heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo então conhecido, que é o nosso sistema solar, né? Naquela época conhecido. Depois, com Newton, a coisa vai se expandindo e nós temos a concepção do universo hoje, do Big Bang, com o universo, né, aquela matéria condensada se expandindo, né? Está se expandindo, sempre em expansão. E não tem, né, como se diria antigamente, 5.000 anos, se você olhar a Bíblia, por exemplo, ou o homem foi criado em 6 dias e descansou-se no 7º. A gente sabe que são 4 bilhões de anos, pelo menos de universo conhecido aí que a ciência tem, e o homem tem o quê? De 150 mil a 1,5 milhão de anos, porque você tem o Homo sapiens, né? Desde lá do Australopithecus, aquilo tudo, já tem mais de 1 milhão de anos, 1,5 milhão de anos. Mas aí tem um cientista que eu gosto muito, que é sucessor do Carl Sagan. Quem via esses programas que eu falei aí, filmes, via Cosmos, né? Quem é que viu Cosmos? Acho que muita gente pode acenar assim com a cabeça. A gente sei que não é encontro, mas só um instantinho. E o Neil deGrasse, ele faz o Cosmos, tem no Netflix até uns programas dele, e ele fala num dos programas que no relógio da criação, né, e da Terra, a gente tem assim o homem como o último segundo do negócio. Então você tem 24 horas, as coisas vão sendo criadas, e o homem está lá no último segundo, né? Então, não é para a gente dizer que a gente não é importante, mas é para dizer que tudo que veio de depois também é tão importante quanto nós somos. E essa solidariedade, né? Tudo se encadeia na lei de Deus. Aí a gente vai pensando que essa ciência também que a gente está falando, tem esse problema em imaginar ainda a vida extraterrena. Né? Muitos, né, ainda estão na concepção da ciência, da matéria, como a gente conhece, no carbono e tudo mais, não conseguem visualizar a vida em Marte, a vida em Júpiter. Essas revelações que algumas vamos tentar falar aqui rapidamente. Alguma da biografia dos livros que trouxemos, na Revista Espírita, fala nisso, né? Tem Humberto de Campos também em relação a Marte, a mãe de Chico Xavier. E a gente tem a Gênese também,
E a gente tem muito dessa reação também da ciência vendo só um lado, né? Vendo só um prisma. E a gente tem até cientistas como Richard Dawkins, que é um cara que veio até em Paraty há pouco tempo, tem uns 10 anos, na feira literária, e é um autor de livros científicos muito badalado. Ele é totalmente ateu. Ele tem até uma teoria do gene egoísta, um negócio absurdo, né? Que o homem tem um gene egoísta, né? Um negócio até meio cruel. Porque o cientista, ele disseca o corpo e não vê a alma, né? Não vê o espírito, né? Mas o grande cientista era Newton, né? Que quando mostra para o amigo um modelo do universo, construindo ali com mecanismos, com mecânica mesmo, né? E aquelas órbitas, tudo rodando e tal, ele fala assim, o amigo fala, quem é que criou isso daí? O amigo era ateu, né? Ele, foi ninguém que criou. Aí ele fala assim, não é possível, eu quero comprar esse engenho. Quem foi que criou? Não foi ninguém, você mesmo diz que não foi ninguém que fez isso, né? E aí ele fica com aquela ideia, né? Uma coisa inteligente, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, né? Isso é óbvio, e Newton pensava fora dessa caixa, da ciência reagir de forma também agressiva ao que a religião um dia fez. E algumas vezes ainda faz, mas aqui não cabe a nós julgar nesse momento. Dentro da doutrina espírita, nosso princípio básico de pluralidade das existências se alia totalmente ao princípio de pluralidade de mundos habitados. Aí a gente vai estudar aqui os mundos superiores e inferiores. Mas antes de estudar isso, eu queria essa introdução, que essa introdução é muito importante. Um amigo meu, antes de falar do amigo meu, eu vou falar do Paulo Nagai. Paulo Nagai todo mundo conhece aqui, né? Paulo Nagai é ótimo, né? Então a gente estudando, desculpa a gente eu ficar sentado, tá? Mas é que meu joelho tem ficado meio, não dói não, mas às vezes começa a doer aqui, aquelas coisas, 50 anos, né? Então, o Paulo Nagai, ele naquela coisa de estudar com a gente no livro dos Espíritos e tal, ele às vezes aparece lá e dá aquela palestra maravilhosa que a deusa convida e tal. E aqui ele já deve ter falado, algumas vezes ele já falou em encontros, sobre essa questão dos mundos habitados com uma figura de linguagem muito legal. Olha só, a gente tem um condomínio com 3 blocos de apartamentos. 3 blocos. Esses 3 blocos de apartamento, cada um tem 40 apartamentos. 40 apartamentos. E imagina nesses 3 blocos de 40 apartamentos, só ser habitado o apartamento 301 do bloco 2. O resto não tem ninguém morando. Está novinho, está bonitinho. Já tem ali 10 anos que aquilo foi construído. Não é problema de dinheiro, de financiamento, não. Está lá vazio tudo e só tem o 301 do bloco 2 funcionando. Isso tem lógica? Não tem qualquer lógica, né? Os apartamentos estão sendo deteriorados, sem uso, estão perdendo o seu valor, né, etc. Aí eu estava essa semana, né, refletindo sobre isso, a questão dos mundos habitados é bem parecido com isso, a gente olhar para tantos mundos e não termos essa concepção de que não é possível, só a Terra é habitada, né? O termo dessa concepção, melhor dizendo. Aí um amigo meu postou essa figura aqui, não sei se vocês vão ver, no Facebook. Não dá para todo mundo ver, mas eu vou explicar o que é, né? Essa figura aqui, ele fez uma postagem, tá? Que é o seguinte, nela tem um monte de pontinhos luminosos, aí tem um quadro 1, um quadro 2, um quadro 3 e um quadro 4. A cada quadro corresponde um pontinho luminoso. Por que ele fez isso? Ele botou assim, hoje no dentista, porque ele é odontólogo, né? Um adolescente me perguntou se eu acreditava em seres de outros planetas. Aí ele botou assim, respondi que sim. Ele me perguntou por quê. Meu filho já aprendeu porque sim, não existe. Porque sim, não existe. Né?
Sempre tem que ter uma explicação. Mostrei essa imagem do universo para ele. Expliquei que cada ponto brilhante não representava uma estrela, e sim várias galáxias juntas. O número 1 é um ponto aumentado. O 2, um ponto aumentado do 1. O 3, um pontinho entre o 1 e o 2. No 4, nós vemos a Via Láctea, que é onde fica o Sistema Solar. A Terra, Marte, etc. Só na Via Láctea, olha só, gente, existem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas, é muita coisa, né? Desses 100 bilhões, 25 bilhões tem planetas girando ao redor dos sóis. 25 bilhões desses 100 tem planetas girando em torno dos seus sóis. Se apenas 0,0001% desse número estiver a uma distância ideal, serão 25 mil planetas com chance de vida. Isso só na Via Láctea. Isso só na Via Láctea, né, gente? Aí tem que, assim, não dá para todo mundo ver, né? Que está pequenininho, né? Que é esses vários pontinhos, já não está colorido também, destacado cada pedacinho desse, né? Eu achei isso, assim, bem legal com o que o Paulo Nagai fala, né? Dos apartamentos. Mas tem apartamento que a gente mora, né? Que ele está mais limpinho, né? E tem apartamento que está mais desorganizado. Então, vamos pensar nesse condomínio nosso, que tem vários apartamentos, qual é o apartamento que a Terra está, né? Que vai ser objeto de outra semana, mas hoje a gente fala dos inferiores e superiores. Em relação ao quê? Já é uma pergunta também. E a gente pensa o seguinte, também falamos de uma escola. A escola tem salas diferentes. E cada nível também que você tem na escola, ou cada andar, vamos dizer, cada prédio, por exemplo, de uma instituição escolar, vai ter um nível de aprendizado. Então você vai botar o bebê, a creche, a educação infantil, né? E as pessoas, os meninos, adolescentes e meninas de adolescentes, com o pessoal ali do ensino fundamental, depois já médio, né? Ensino médio. E depois o nível superior. Então, tal qual uma escola, o universo tem suas classes de aprendizado. E cada mundo é adequado à nossa evolução e nosso aprendizado. E na metáfora da casa, do condomínio, a gente lembra o seguinte: a casa mais limpa, a Deusa gosta muito de falar isso, a casa mais limpa é que menos se suja. E eu olhei logo para ela, porque ela é mestre nisso, e não sujar a casa. Entendeu? Ela é muito boa nisso. Eu tenho que elogiar a sogra também, porque ela sempre fala, usa senão atrofia, né? E você já lavando ali, aquilo não fica, né? Não fica ali paradinho, não fica sujo, né? Sem falar naquilo que a gente às vezes deixa pelo chão. Então, a gente tem que entender primeiro o seguinte, os contrastes também. Aí a gente vai falar que, a gente não, os espíritos vão falar para a gente, que a qualificação de mundos inferiores de mundos superiores é mais relativa que absoluta. Um mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Então, essa classificação é o seguinte, é a gente fazer a localização moral do nosso planeta, nesse contexto, nesse conjunto de apartamentos, nessa escola. E a gente pensar o seguinte, a gente tem a Terra como referência, a gente conhece aqui. E o que a gente viveu antes pode ter sido muito pior, em outros mundos, inclusive. Então, o que é inferior à Terra e o que é superior. É nisso que ele diz que é relativo, né? A gente já sabe, porque eu acho que o Otávio falou semana passada, de ter mundos primitivos, mundos de expiações de provas, né, que somos a Terra, somos nós, mundos regeneradores, transitórios, né, para os mundos superiores. Então, os dois primeiros, inferiores. Os mundos regeneradores e depois os superiores são ditosos ou felizes,
e os puros celestiais, né? Morada dos espíritos puros. Então, a gente entendendo essa localização moral do planeta, é muito importante para a gente fazer outro movimento, que é o movimento que o nosso bloco 3 faz do encontro de carnaval que tivemos, através de centros de interesse que tivemos. Eu faço propaganda mesmo do encontro, tá, gente? E ano que vem vai ter outro, não esquece não, é anual. Então, a gente teve 3 centros de interesse. Eu nem participei desse não, o nosso, né, eu e a Andréia, foi patrocinadores da reencarnação, que era o bloco 2 da Justiça da Reencarnação. Esse que dizia respeito à encarnação nos diferentes mundos, tinha como centro de interesse com que ótica eu vejo a vida. Então, com que ótica eu vejo a vida na Terra? Aí o outro que tinha, né? Para a gente perceber até que a gente já saiu da infância espiritual. Porque tem um momento aí no livro, não sei se é na Gênesis, agora estou tentando lembrar, talvez seja na Gênesis, que diz, no próprio Evangelho, que nós não somos degregados. Nós não fomos exilados para cá. Tem até uma turma que foi, se a gente estudar os exilados de Capela. Mas nós não estamos presos, vamos dizer assim. Nós não somos degregados. Nós estamos numa infância espiritual. Nós somos crianças espirituais. Mas a gente percebe que a gente já está saindo dessa infância, que tem até um texto de Emmanuel que fala, né, da humanidade real. E aí, né, Jesus, né, humanidade real. A gente já teve Jesus na Terra para demonstrar o que é isso, porque a gente vai do átomo ao arcanjo, mas muitas vezes o homem preso às paixões materiais ainda não alcançou a humanidade real, para chegar à angelitude, que é outra história. Aí a gente tem um centro de interesse que teve também relacionado a esse bloco, chamado Acolha Seu Processo. Acolha seu processo. Então, acolher o processo da gente estar encarnado na Terra, com guerra, com pandemia, com calor, né? com inverno também forte em muitos países aí, né? E tudo mais, tsunami, terremoto, Petrópolis lá, com tudo que aconteceu, né? Aqui na nossa cidade, tantas mazelas que a gente vê também, às vezes. E a outra é a valorização do planeta Terra, que tinha no centro de interesse também, que era o quê? Era, assim, a gente valorizar a Terra como um local de progresso. É um local de progresso. Então, esse estudo aqui de mundos inferiores, não é para a gente se sentir o bonzão, aí os mundos inferiores são assim assados, né? Pior que a Terra. Não, não é isso. É para a gente saber, assim, que tem isso, que já passamos por isso, que estamos num desenvolvimento. Não queremos mais disso também, né? E os mundos superiores, não é para a gente ficar se sentindo mal, né? Não é para a gente ficar se sentindo pior, né? O pior bombom da caixa de chocolate, como é que chamava? O Caribe lá, né? Tem gente que gosta do Caribe, né? Então, eu não ligo não, pode me dar o Caribe. Mas a gente tem um quadro nesse bloco que está aqui, né? É uma pena não ter negócio de slide, essa coisa toda. Eu estou acostumado com isso, negócio de encontro. Então, aqui você tem um quadro desses mundos todos, que foi do 32º encontro do Livro dos Espíritos, lá atrás, sobre a criação. Nesse quadro está todas as características, quem tiver a apostila pode ir lá ver, e temos os inferiores, transitórios e superiores, que falamos antes aqui já, tá, gente? Então eu vou acompanhar o texto do Livro dos Espíritos com as características que estão aqui também, além da Gênese e da Revista Espírita, né? E em relação a isso, a gente tem que ter em conta que o importante é que tudo que rege isso é o quê? Que lei? A lei do progresso, né? A lei do progresso. Sem essas instâncias, nós não podemos fazer o progresso, porque o que não é feito às vezes aqui vai ser feito em outro orbe. E é bem colocado no texto do Evangelho, também na Gênese, a questão das migrações e emigrações. Então, exilados de Capela, né, nosso Chico traz a questão
daqueles que não puderam fazer o progresso no orbe do sistema de Capela e tiveram a necessidade de fazê-lo aqui. Então não é um castigo, não é retroceder. Então vieram para o mundo mais primitivo para melhor aprender e desenvolver a moral, mas melhor desenvolver intelectualmente esse mundo e também imoral, porque as duas coisas andam juntas. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa de eu falar dessa introdução que já está bem grande. A gente diz assim, né? A gente então precisa desses contrastes na Terra, né? Por quê? Porque nós vivemos ainda esse mundo de expiações de provas. E nos mundos superiores esse contraste não vai ser necessário. Aí a gente vai fazer aqui, com um texto, as características. Vamos lá. Ele diz assim: tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que neles os homens estão nos graus dos povos selvagens ou nas nações bárbaras, que ainda se encontram na superfície terrena e que são restos do estado primitivo do planeta. Então, olhando para trás no nosso planeta, nós temos a característica do que é o mundo primitivo. A gente olhava lá, né, o homem muito animalizado, na idade lá das cavernas, né, procurando sustento material, procurando a vida de matéria a todo custo para poder para subsistir, né? Então era sobrevivência, não era existência. Primeiro era uma sobrevivência, né? E aí, esses mais atrasados seres que habitaram a Terra são de algum modo rudimentares, diz o texto do Evangelho. Eles têm a forma humana, nesses mundos primitivos. Na Terra, quando ele diz que tem alguma coisa, a gente pode colocar em povos muito isolados, os aborígenes, né, na Austrália, ou povos que vivem de forma bárbara, nômade, em desertos, etc. Mas o grande figura de imagem que a gente tem é lá na Idade das Pedras, né? Mas sem nenhuma beleza tinham esses corpos. Então são corpos, né? A criatura está explorando o ambiente, está vivendo a vida de matéria e tendo o instinto como um guia seguro, né? Então ela vive como um animal. E a aparência dela não pode ser uma aparência bonita, né? Então a gente via lá o pessoal, né, animalizado, as expressões de animal, os cabelos, as barbas, aquilo tudo, os corpos pesados, os pelos, né? Tudo aquilo, né, compreendendo que era uma vida material. Essa intuição que eles vão ter, vão ser uma intuição de algo maior. Vão ter uma intuição de Deus. Mas essa intuição é a intuição de um poder sobrenatural. Mas não é Deus ainda, né? Algo, estão ali os deuses, né, e tudo mais. A gente estudou isso até no encontro de carnaval também, que era a questão da visão de Deus ao longo dos tempos, do temor, da troca que se faz com Deus depois, né? Olha, Deus me dá isso que eu dou aquilo, é o sacrifício, né? Aquele negócio tudo, mas antes já era ainda pior, né? Era uma mera intuição com um temor muito grande desse poder sobrenatural. Então, a gente vê que vai ter também, que vai dizer assim, os habitantes empregam a vida na conquista de seus alimentos. A força bruta é a única lei. É o que está aqui nesse quadro também, que eu não vou mostrar para vocês, está pequenininho aqui, não tem necessidade. E aí a expiação das faltas pelo trabalho penoso, né? Na verdade, o trabalho muito penoso, muito material. E a gente já vai passando também no seguinte, né? No nosso mundo também, que é um mundo muito material e um mundo primitivo, a gente ainda tem muito trabalho pesado. Então a gente trabalha bastante ainda, né? E ainda temos muito esses trabalhos materiais, aos poucos vai tendo essa informatização, loja que você entra lá nos países como Estados Unidos, que não tem ninguém, você vai passando o negócio e tal, robôs carregando cargas. Isso é muito bom, isso é o progresso.
Mas isso vai explicar, por exemplo, na revista Espírita aqui, que em Júpiter é assim. Em Júpiter são os animais que se encarregam de trabalhos pesados, com uma certa inteligência para isso. Mais avançados que os nossos, né? E lá não, lá o trabalho já é de outro, né? Um trabalho mais de moral, mais espiritual, mais leve, né? E aqui essa coisa está até acontecendo. Infelizmente, pela nossa desigualdade, e não de aptidões, mas de questões sociais, a gente estuda isso também na Lei de Igualdade do Livro dos Espíritos, a gente transforma isso em desemprego, né? E não repõe em outras áreas. Mas isso é outra história. Então a gente ainda trabalha bastante. Por quê? Porque a gente dá trabalho, né? A gente dá trabalho. A gente dá trabalho e para desfazer o trabalho. Pois é. Então a gente tem que ajudar de alguma outra forma, né? Então tem um trabalho material para a gente até dispersar esse negócio, né? Que a gente tem. Então às vezes tem, né, dificuldade quando está de férias, de cabeça vazia, aquele negócio todo. Então é bom a gente trabalhar, né? E a gente tem as intempéries naturais nos mundos primitivos, inferiores como o nosso, porque o nosso mundo é um mundo inferior ainda, né? Ocupa, como eles dizem, a escala, né? Não está longe ainda daqueles, eles colocam essa resposta. A gente também tem as vicissitudes da natureza, então a gente tem um terremoto aqui, uma enchente acolá, um tsunami, uma dificuldade, como vimos agora em Petrópolis, né? E tem as pandemias, que voltou aí depois de, eu acho que exatos 100 anos, né? Se você for pensar, que teve lá, de 1922, né? Primeira a gripe espanhola, teve a peste negra antes, sim. Mas então você vê, de vez em quando tem que dar uma sacudida na gente. E essa sacudida é para a gente ter o quê? Aí tem um terremoto no Japão, isso, aquilo, outro, os caras já fazem casa inteligente lá. Né? Aí já pensam em sistemas de alarme. Então tudo isso mexe com a nossa inteligência. Então nos mundos primitivos tem essa necessidade da gente ter o contraste da luz e das trevas, do bem e do mal, né? E essas vicissitudes materiais ainda para a gente valorizar o que é bom, a gente usar a inteligência para o bem, a gente usar melhor os sentimentos. Os sentimentos, como eles dizem aqui, são, vamos dizer assim, embotados, né? Não tem noções do justo do injusto, não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, né? Claro que há inumeráveis degraus, e a gente já estuda isso na escala espírita. E no mundo de regeneração, que a gente não vai falar hoje, no mundo de prova de expiações, que é semana que vem, né? Isso. A gente sabe que a gente tem já a inteligência, mas ainda prepondera o mal. Então, ainda o contraste é necessário. Que aqui no item da Terra ele vai falar até isso. O item 11. Na Terra as criaturas têm necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Isso me trouxe atenção a isso aqui. Da doença para apreciar a saúde. Porque a gente vive uma vida de matéria, a gente se desdobra numa competição desenfreada pela vida e cria o quê? Doença. E olha aqui quem explica para a gente, Emmanuel. Doenças escolhidas. Esse livrinho aqui, que é sempre bom do culto da gente, né? Eu faço muito com ele, livro de preparo, que é a Religião dos Espíritos. Eu não vou ler aqui não, mas Emmanuel explica para a gente todas as nossas doenças, né? Por esse mundo de competição desenfreada na matéria. Aí a gente vai ter ingestão de alimento inadequado, a gente vai ter crueldade, viciando o organismo de uma forma a fazer questões degenerativas do sistema nervoso, moléstias e desastres circulatórios decorrentes dessa nossa dificuldade, né, em se relacionar com a vida e com os outros, a nossa ansiedade cada vez maior dentro das coisas da matéria, as irritações que nós temos, tudo isso leva a doença. São as doenças escolhidas. A avareza, eu não vou ler aqui não, que é muita doença, gente, é muito negócio, a gente não tem nada disso não.
eu não tenho sinusite, eu não tive AVC em 2014, não tem nada disso não, entendeu? Mas, o que acontece? Aí a gente pensa assim, né? A gente lembra que o mundo de regeneração, que a gente fala tanto, que a Terra está se transformando, também não vai ser um paraíso, mas vai sair desse negócio assim, né? De tanto egoísmo, tanta dificuldade, tanto mal preponderando, vai ser o bem a preponderar, né? Ainda haverá provas, ainda haverá vicissitudes materiais, mas o bem prospera, né? E a gente já está ali com descanso daquilo ali. Hoje a gente não fala muito de mundo de regeneração, então eu falo rapidamente, tá? Mas a gente pensa assim, que os sentidos que eu estava falando agora, que são embotados da gente, até os espíritos respondem para a gente no livro dos espíritos, né? Eles falam assim, vocês não têm palavras para exprimir isso. Eu não vou conseguir me fazer entender, que a gente não tem sentidos. O mundo inferior, os sentidos estão limitados pelo organismo material grosseiro que nós usamos. É igual o mergulhador que está com aquele escafrando enorme, né? E depois ele vai se soltando e usando uma outra roupa que já vai dar para ir a lugares maiores. A lugares, inclusive, que ele não ia antes. Essas percepções que nós não possuímos, é porque também nossos sentidos e nossos sentimentos estão ligados às questões da matéria. Daí também nossa forma humana não ser tão embelezada quanto nos mundos superiores, como ele vai dizer para a gente mais na frente. E aí a gente vê as pessoas andando cabisbaixa na rua, andando com expressões tristes, expressões preocupadas. Aí a gente às vezes viaja, né, vai para um lugar assim bonito, e olha só como o povo daqui é feliz, né? Mas aí é o nosso referencial. Se a gente viver lá todo dia, na Suíça, não sei aonde, também vai ver que o pessoal de lá não é tão feliz assim não, né? Como quando eu fui a Nova York, já tem tempo, e o pessoal de lá anda tudo apressado, né? Pior do que São Paulo, assim, né? O pessoal anda esbarrando em você, tem que andar tudo certo, no lugar certo. E aquilo traz até uma aceleração de pensamento, né? Que tu passa até mal, né? Às vezes lá, como aconteceu comigo. Mas isso é outra história, né? Que não é coisa pessoal, não. Então, aí eu me lembro de um exemplo que a deusa deu para a gente sobre essa questão dos sentimentos, dos sentidos, dos mundos inferiores, né? Como o nosso. Ela falou assim, a gente vive tanto essa questão da matéria. Ela deu um exemplo pessoal, até foi agora no encontro que a gente estudou, né, André? Que ela falou assim, eu estava na padaria, de vez em quando ela fala isso também em algumas palestras, eu estava na padaria e tinha aquele sonho lá, aquele negócio bonito, não sei se era torta Floresta Negra ou se era um sonho, e aquilo ali é feito, né? De vez em quando é feito, não é sempre não. E é uma maravilha lá na Tijuca, aquele negócio lá na padaria que tem lá perto. Eu fui lá, fiquei olhando, né? Vai chegar a minha vez. E ela era a terceira da fila, né? Esse que eu vou pedir, é esse, tem que ser esse. Quando chegou a vez dela, tinha acabado. Que as duas moças da frente tinham pedido. Só tinha dois, né? É covardia, né? Então ela ficou tiririca. Ela ficou assim, meu Deus do céu. E ela falou assim, deu um sentimento, né? Ela falou assim, num dia, eu não quero nem falar o que deu. Que eu não quero escandalizar vocês. Ela falou assim, mas eu queria aquela torta era minha. Mas olha o nosso sentido tão grande focado na matéria, né? Será que esse pessoal desses mundos superiores pensa assim? Essa torta é minha? Tem que ser minha? Ou será que lá essa coisa já a alimentação é até diferente, né? Não sei. Mas não é só a questão física da alimentação, não. O sentimento, né? Que a gente está falando aqui. Que é a questão da alegria que a gente tem só com as coisas materiais. Vou conseguir viajar. Separei um dinheirinho, né? Vou naquele restaurante que eu quero há um tempão. Vou levar lá a André, que vai fazer aniversário de casamento comigo. Será? Não sei. Estou dizendo aqui em hipótese, né, André? Mas é possível, quem sabe. Então a gente fica assim, claro que a gente tem que ter essas coisas, né, gente? Mas assim, a gente só pensa nisso, no material. Eu vou perder meu filme naquele horário,
Você me ligou na hora que vai passar o jogo do time lá, né? Eu preciso ver esse jogo. Então são essas alegrias que a gente tem. E se for campeão, que maravilha, né? E nem isso a gente tem tido ultimamente, né? Mas deixa para lá. Então, o que acontece? Aí a gente vê que nos mundos que alcançaram um grau superior, já está para acabar, né, dona Dias? Já está para acabar, né? É 10 minutos, né? Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes da Terra. Aí a gente não vai ler aqui, que não vai dar tempo, né? O nosso Bernard Palissy, falei certo, dona Dias? Bernard Palissy, esse livro é dela, eu peguei emprestado, Revista Espírita, 1858, apesar que eu tinha impresso aqui, né, antes, mas como eu anoto, eu escrevo, eu falei assim, no dela eu não vou fazer isso, né, então eu escrevi no meu. Mas então, que tem lá o Bernard Palissy, que tem lá a sua vizinhança, né, tem Mozart, e Mozart, lembro de um livro que eu li, Arte e Espiritismo, que fala da casa dele, aqui também fala da casa dele, que ele não lembra mais da música da terra, que é muito rudimentar. Olha só isso. A música que ele fazia. E ele nem é lá, como parece dizer a narrativa, daqueles que estão mais evoluídos naquele planeta. É como se eu chegou ainda agora. Tá certo? Não é mais ou menos isso, dona Tia? Se estiver falando besteira, você me corrige. Mas é isso aí. E aí tem a vizinhança dele lá, Cervantes e tal. E Júpiter e outros mundos tem essa questão, ele vai falar para a gente na Gênese também isso, em que a forma do corpo é sempre por toda parte. Júpiter é, Kardec já diz isso inclusive, um mundo superior, o mais evoluído do nosso sistema. Tá? Como toda parte, a forma humana embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. Porque cada vez que a gente vai se depurando, o corpo vai ficando menos grosseiro e vai se aproximando do perispírito, que é o corpo de relação do espírito no mundo espiritual, ao ponto da gente se confundir com o espírito, né? Então aquilo vai se tornando uma outra dimensão. A gente falou lá no começo dos filmes, né? Eu esqueci até de falar. Hoje em dia tem até os multiversos da Marvel, não tem? A Marvel com esse negócio de multiversos, universos paralelos. Então a gente pensa assim, a dimensão que a gente não está enxergando. Isso lembra também o mundo espiritual? Lembra, né? Então às vezes, tinha até o nosso Claudinho, né? Cláudio mesmo aqui da Fátima, né? Dizia assim uma coisa para mim, uma vez falou, rapaz, você já pensou que aqueles robôs que vão lá para Marte, aquele negócio tudo, que tem muitos que quebram? Porque pode ter ali alguma interferência, né? Que a gente não está vendo, numa dimensão, numa vibração diferente, né? Então daí o relato da vida em Marte, da mãe de Chico, daí o relato também de Humberto de Campos da vida em Marte, que a gente acha que é uma fantasia. Tem muitos de espíritas que acham que isso é uma fantasia. E a gente vê muitos de espíritas que não conseguem concatenar com essa ideia de pluralidade dos mundos habitados. E que ficam ainda, não é possível, ET não existe não. Mas não é ET, né, gente? É a forma humana, depurada, né? Então vai ter cada vez mais uma aproximação, uma coisa assim, uma vibração boa, mais translúcido, quem sabe, né? E a gente não está, às vezes, nem enxergando ali, com os jogos da ciência que nós temos. E aí a gente vê, né, que ele diz que o corpo nada tem da materialidade terrestre, não está, por consequência, sujeito às doenças, porque não tem essa predominância da matéria. Então, o espírito, ele também vai o que no transporte, por causa disso? Deslizar, volitar, vai pensar e vai estar naquele lugar. Como o André Luiz traz muito nos seus livros, né? O espírito pensa e se transporta para aquele lugar. Nesses mundos isso acontece. Porque o estado também dos espíritos lá encarnados, e a gente diz encarnados não como nós, mas estarão num estado mais depurado, eles vão ter como sonâmbulo lúcido na Terra, que a gente estuda na Emancipação da Alma, no livro dos Espíritos, que temos o sono, o sonho, o êxtase, né, o sonambulismo e a dupla vista. E aí eles vão ter muito a dupla vista, vão enxergar aquilo longe, né? Inclusive a telepatia. Olha que legal.
A gente não quer isso? Swedenborg, né, que o seu Ivo adorava Swedenborg, adora ainda Swedenborg, né? Então Swedenborg falava muito quando estudava com ele, lá em cima naquela, ela não era aqui não, era lá em cima, que negócio, né? Ele falava toda hora dele, eu fui ler o livro dele para saber quem era, que eu tenho que saber quem é esse homem, que era o filósofo, precursor, né, até de conceitos de espírita, do perispírito, ele teve em êxtase essa visão toda, né? Olha que legal. Então a gente, para terminar, para a gente ir terminando, o Bernard Palissy, nessa coisa de Júpiter, ele vai dando através da mediunidade ali, do Victorien Sardou, se eu não me engano o nome dele, que até desenha a casa tem um desenho da casa de Mozart, ele diz assim, por que a morte seria apavorante? Olha como é que é a concepção da morte lá em Júpiter, né? Porque para eles não é a deterioração do corpo e dos órgãos, que se desenvolvem rapidamente, ao contrário da Terra, e a infância lá também é curta. E lá a vida tem pelo menos 500 anos. Olha só. Quem não quer viver 500 anos, mais 500 anos, né? E viver como gênio, que aquele negócio todo, a saúde, aquele negócio todo, volitando, pensamento, vou lá para o lago, lá não sei aonde. Então, aí a leveza específica dos corpos faz isso, né? Tal como os manes nos campos elíseos. E a justiça, o bem predomina, porque não tem necessidade de tantas leis como temos aqui na Terra. Porque as pessoas têm autoridade moral como norte, e não a autoridade só do que está escrito na lei. Porque a lei é fácil de burlar. E eu falo porque eu estudo muito a lei, porque eu trabalho com isso. Graças a Deus estou no Ministério Público, onde fiscaliza quem burla a lei. Mas a gente sabe, né, de cada coisa que a gente vê aí, né? E a gente, graças a Deus, preservando a honestidade, a gente pelo menos está... É um teste estar no direito, né, gente? Graças a Deus, a gente vai bem. Mas a gente vê que o homem faz cada coisa com a lei. E lá não é necessário isso, né? Então a gente pensa assim, para a gente ir terminando, né? Falta quanto disso? Já estamos em cima. 5 minutos? Pode ser, vai. A gente pensa assim, né? Que as relações dos povos são amistosas, que não tem ambição de dominar seu vizinho, nem guerra, que ele falou aqui. Não há dúvida sobre o futuro, então a criatura já elegeu o bem. E por que a infância é curta? Porque a infância é um estado de adaptação do espírito, né, para aquela nova encarnação. A gente vai estudar isso no próximo encontro do ano que vem do Livro dos Espíritos. Estão todos convidados, né? Da sorte das crianças, já após a morte e sexo nos espíritos. Mas, assim, a criança fica pouco bebê. E hoje em dia a gente já não vê isso na Terra? Que o bebê fica lá e levanta o olho e olha, e a criança já pega tablet, já mexe em tudo. Cada vez vai diminuindo essa questão também no nosso planeta, que está transitando para o mundo de regeneração. Então a gente vai concluindo pensando o seguinte. Emmanuel tem uma frase do encontro de 2016, pena que eu não anotei aqui. Escutei falar e não anotei aqui, tem que procurar a fonte. Todo espírito mora no que pensa e se classifica no que faz. É essa a visão que a gente tem que ter, primeira desse estudo. Então nós podemos criar esse mundo que nós estamos falando superior, de alegrias, de justiça, de bondade, já na Terra, dentro dos nossos mundos interiores, e a cada dia, no trabalho, em casa, na casa espírita, fora dela, né? E a gente se classifica no que faz, na ação que a gente faz. Então, quer dizer, a gente tem até a musiquinha que a Juliana, na evangelização, acho que foi ontem, trouxe, que estudou esse tema, que falou assim, que eu sou evangelizador, né, gente? Então tem que lembrar disso. Sou cidadão do universo nas bênçãos de Deus, estou imerso e Deus é meu Pai. Que é aquela, ando olhando para o céu, vendo os pontinhos luminosos, e no final termina assim. Então nós temos que ver a lei de solidariedade entre os mundos, que nós somos cidadãos do universo, e que estamos imersos nessas bênçãos de Deus.
para vivermos dentro de nós, desde já, acolhendo o nosso processo, que foi esse centro de interesse que a gente comentou que tivemos no nosso encontro de carnaval, o nosso processo, valorizando o nosso planeta Terra. Porque é o planeta que vivemos, é o planeta adequado, é a nossa classe escolar, é o nosso apartamento. Vamos cuidar bem dele? Vamos fazer dele um lar? Porque não é o planeta que evolui sozinho. Nós é que intelectualizamos a matéria, que foi um outro tema de um outro encontro que tivemos. Intelectualizar a matéria é você modificar aquilo ao seu redor, porque somos co-criadores, como diz na 132 do Livro dos Espíritos. Então tinha até um vídeo ao final desse encontro em que um sujeito lá, era até um oriental, não me lembro, ele ia e ajudava as pessoas, ajudava um cachorrinho e transformava todo um ambiente hostil ao seu redor em pessoas que depois iriam até agradecê-lo. Como o Dr. Bezerra, ao desencarnar e ver 1 milhão de amigos recebendo ele e que ele não sabia nem quem era. E ele está entre nós ainda, não querendo ir para o mundo superior, porque ama muito a nós, quer ficar vibrando ainda conosco aqui. Então, um pouquinho do que a gente queria dizer hoje aqui, a culpa não é do planeta, a culpa, por enquanto, ainda é nossa, de ser um planeta de prova de expiações. Então, vamos modificá-lo da melhor forma, com amor, vibrando no bem, com a intelectualidade também, para transformar as coisas em melhorias para o nosso progresso. Para terminar mesmo, eu vou ler o anexo 4, que é pequenininho, do encontro de carnaval desse ano, chamado Reprogramação. Nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhestes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos, e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em suas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Um modo de entender uma nova forma de viver. Lição 1, reprogramação. Então é isso, gente. Para terminar com a ficção científica, vida longa e próspera, como diria um certo senhor Spock. E vida em abundância, como diria nosso Mestre Jesus. Obrigado, gente. E vamos agora à leitura do livro Fonte Viva, com a lição número 6. Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio
e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhes aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos cabe aproveitar. Graças a Deus. E agora mantenhamos-nos ligados ao Pai, para que Ele possa enviar os recursos necessários a cada um de nós. Vibremos com todo o amor pelos nossos irmãos. Primeiramente retirando todo o peso, toda a amargura, tudo aquilo que o angustia, para que Ele possa, Senhor Jesus, receber as dádivas do Teu coração generoso, em bênçãos de saúde, de alegria e de paz. Sim, Senhor, todos nós somos espíritos caídos, endividados, que aqui estamos neste grande planeta, hospital, escola e oficina dos nossos espíritos imortais, para fazermos a nossa transformação, nos expurgarmos de tudo aquilo que ainda nos deixa preso a esta terra. E assim, Senhor, que as Tuas bênçãos possam ser derramadas sobre todos, bálsamos de alegria, de fé e de esperança. Abençoe, enfim, Senhor, a humanidade inteira, nossa família maior. Abençoa aqueles que Te conhecem, mas ainda não fazem a Tua vontade. Nós não Te pedimos, Senhor, por aqueles que choram, mas por aqueles que causam a lágrima e a dor. Que a Tua misericórdia e a Tua compaixão possa alcançar a todos eles no dia do juízo. E assim, Senhor, estende também as Tuas bênçãos para todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje. E que a Tua paz, o Teu amor, esteja e permaneça com cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos e generosos dirigentes da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que pedimos a permissão para, encerrando essa prece, encerrarmos a nossa reunião na tarde de hoje. Graças a Deus. E lá vamos nós com os nossos pedidos. Continuamos lutando para que a campanha do quilo possa ser abastecida por todos os corações, né? Que a gente possa contribuir com uma cesta básica, com 1 quilo, o que for da nossa possibilidade. O leite também, tão necessitado às nossas crianças e aos nossos adultos também. E a campanha do carnê também, porque como vocês sabem, por ser repetitiva, para quem já escutou, né?
Nós tivemos 2 anos com a casa fechada, entre aspas, né? Mas as necessidades aí estão, porque nós temos os nossos funcionários, nós temos a conta de água, de luz e telefone e todos os recursos que César cobra da gente. Então, a gente precisa honrar esses compromissos, sim, nós temos que pagá-los. E a gente conta com a colaboração daqueles que possam doar, fazer a campanha aí do carnê, para que a gente possa ter esses recursos para manter a nossa casa aberta, tá bom? E desejar, a gente agradece e pede, vamos frequentar nossa reunião de sexta-feira, vamos procurar vir, sim, para que ela cresça cada vez mais, para que a gente possa... Oi. Continua, depois eu falo. Que a gente possa, né, plasmar nessas paredes, nesse teto, nesse chão, toda a vibração do nosso amor, mesclada com todos os amigos espirituais que com certeza não se afastaram daqui. Estiveram permanentemente aqui tomando conta da nossa casa, tá? Muito obrigado. Amanhã a gente inicia o trabalho de 15 em 15 dias dos estudos das evangelizações. Então amanhã começa o estudo da evangelização infantil às 10 horas e da evangelização dos jovens às 10 horas. Para já começar a preparar, então primeiro vai estudar os trabalhadores, para começar a preparar para a abertura depois das crianças e dos adolescentes. A direção já está começando a conversar para outros trabalhos. Então, assim, vão se programando, quem já tem compromissos no sábado, quem já se compromissou com outras coisas, né? Já vai desmarcando esses compromissos, porque a casa já está se organizando para devagarzinho ir voltando às tarefas. Então, já perceberam que esse sábado a gente já inicia de 15 em 15 dias. E aí a gente vai devagarzinho divulgando aí para vocês esses trabalhos que estão voltando, tá bom? E lembrando, gente, nada é desculpa para a gente não estar aqui na casa. Como a Dirce falou, a Lena está aí de testemunha também. Reunião de sexta-feira é para todos nós. Enquanto não tiver de quinta, é de sexta. Vamos encher a casa, né? Encher a casa na medida do possível, né? Mas a gente já está pensando também como direção de já começar a flexibilizar para mais gente, porque o nosso salão é grande, dá para a gente colocar mais cadeiras e vocês estarem mais espaçados. Agora, a gente precisa também que as pessoas queiram estar de volta, tá bom? Então divulguem, falem para as pessoas, para os amiguinhos, porque eles têm que estar aqui, né? Eu acho que a palestra de hoje foi muito boa. Eu acho que quem não veio perdeu, né? Quem não veio todas as sextas-feiras, eu acho que quem não vem perde, tá bom? É isso. Tá muito bom ficar aqui, mas a gente tem que voltar para casa, né? É sempre a vinhetinha final. Oi?